Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, nosso terceiro e último bloco, conversando hoje aqui com a professora Valdésia Pereira acerca do novo Código Florestal e outras questões também que envolvem o meio ambiente. Professora, como ficou a questão da denominada reserva legal? Houve alguma alteração? Falou-se em compra de cotas dessas áreas de reserva legal? O que seria isso, professora? É interessante. Não só cotas. O que seria compra de cotas? Como já foi mencionado aqui, no sul do país, nós temos o produtor rural, ele tem que destinar 20% de reserva legal. Mas um outro produtor, ele utiliza só 60%, quer dizer, sobram 20%. Ele pode negociar. Esses 20%. Negocia os 20%? Ele negocia. Aí, provavelmente, o CONAMA vai editar uma resolução para detalhar como será essa venda de cotas. Além das cotas, da venda de cotas, a nova lei, o novo Código Ambiental, ele prevê também o sistema de compensação. Eu posso compensar, sendo da mesma biota, eu tenho uma reserva, uma área aqui no estado de Santa Catarina, isso eu não sei quem vai fiscalizar isso, e eu já utilizo 100% da minha área rural. Eu tenho que ter 20%, mas eu posso comprar no estado do Paraná esse equivalente a 20% e compensar? Certo. Bom, o grande problema do meio ambiente hoje que se coloca é que não tem fiscalização. Tu ouve na mídia, né, extração ilegal de madeira e tal, não tem como fiscalizar, o Brasil é muito grande. Agora, tu imagina, tu fiscalizar a venda de cotas, tu fiscalizar a compensação, e mesmo do nosso estado, mesmo aqui no nosso município. Eu utilizei tudo, compenso com a área do meu vizinho já tem que averbar dele, ele tem que averbar a minha para compensar. É meio outra questão que está... questão complexa de operacionalizar, inclusive. De operacionalizar, se não funciona como está, tu imagina quem vai fazer isso. Outra questão interessante, que é poder somar área de preservação permanente com reserva legal. Então, se na minha propriedade passa um córrego, tem uma nascente, eu já tenho área de preservação permanente, que é uma imposição do Código Florestal atual. Mas eu posso somar essa área, por exemplo, aquilo da soma 10% fraciona do que eu tenho, aí eu somo só mais 10% de reserva legal. Interessante. Mesclaram, então. Isso, juntaram. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas pode. Isso é. E outra questão que também eu lamento, assim, eu não sei o que se pensa para as gerações futuras, é que hoje o que é a área rural tem que averbar reserva legal. É repetitivo, mas é bom que se coloque. Claro. Mas tu imagina, São Martinho, aqui no entorno de Tubarão, é área rural. Daqui a 5, 6 anos, da maneira, a velocidade como as cidades se expandem, ela certamente vai passar a ser uma área urbana, vai ser integrada ao perímetro urbano. Integrou ao perímetro urbano, perde a obrigatoriedade da reserva legal, ou seja, é como se nós não precisássemos de praças, de áreas verdes. Sim. Aí tu pode simplesmente, eu acredito que isso... Como se as cidades estivessem isentas da aplicação do Código Florestal. Como se na cidade... Não existisse. Não, o Código Florestal é o que se preza hoje muito é pela a reserva legal, que ela está muito que é a área rural, que está muito vinculada a atividades agropastoris, a agricultura, enfim, e atividades lenhosas, maçã, produção de... E a área urbana, nós temos na área urbana, por exemplo, Tubarão, a área de preservação permanente, que seria as margens do rio Tubarão, claro. As margens dos trilhos da ferrovia. Então, pensa, cadê a preservação permanente dos trilhos da ferrovia? Cadê a preservação permanente do nosso rio? Pela largura do nosso rio, nós teríamos que ter, no mínimo, 50 metros em cada margem. Estamos longe disso, né, doutora? Tá, mas a cidade nasceu no rio, tudo bem. Mas e onde ela se estende que o rio e que avança? Outra coisa, só em relação às áreas de mata ciliar, o Código Florestal antigo, o cômputo dele é da maior enchente. E o atual prevê do leito. Isso, então aí tu já... Que coisa, professora. Professora, mas para nós finalizarmos, devido ao nosso pouco tempo, eu perguntaria, a senhora acredita que essas recentes catástrofes, né, ocorridas no Brasil, enchentes como no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, no Japão, né, nós tivemos lá
uma catástrofe de proporções enormes. Tem servido isso para reflexão para as pessoas? Em outras palavras, professora, será que estamos aprendendo com os nossos erros? Ou será que estamos realmente criando uma espécie de consciência ecológica onde nós nos consideramos moradores da casa, planeta Terra? Ou parece que isso não está adiantando nada, professora? Olha, sempre que acontece uma grande catástrofe, que há mobilização nacional, internacional, aí a gente, nossa, eu acho que estamos aprendendo. Passou o momento de comoção, ou regional, ou nacional, ou mundial, a coisa volta ao seu curso normal e nós sempre vamos encontrar um culpado. Então é muito comum ante esses fenômenos naturais, que claro que eles são potencializados pela atividade humana. Então, não, mas isso sempre ocorreu, porque esse é um fenômeno natural, não é um fenômeno provocado pelos homens. Então, pelos homens, nós sempre vamos arrumar um culpado. Ou é a natureza, ou é algum Deus mítico. É o Deus que está punindo alguém. É isso. Ou é alguma criatura sobrenatural, ou é o nosso vizinho. Mas nunca somos nós. Nunca somos nós. Por exemplo, hoje a China, né, trazido crescimento econômico e tal. Então, o grande poluidor, o maior poluidor do planeta é a China, Estados Unidos ou Rússia. Mas sempre como se os norte-americanos, como se japoneses, como se no mundo inteiro, desde dos pequenos entes, os municípios, até as grandes potências, todos têm a sua cota de contribuição. E em relação ao meio ambiente, eu acho tudo muito tímido. E eu acredito que no momento histórico hoje, nós estejamos passando por um retrocesso. Os anos 80 essa coisa foi mais enfatizada, né? Buscou-se, até do ponto de vista da legislação, criação de leis, a nossa Constituição, a Política Nacional do Meio Ambiente. E hoje o que se vê sei lá, não acredito que estejam protelando ainda. Né, precisa de alguma coisa para sacudir realmente a pessoa. É mais forte do que nós já vivenciamos, né? Perfeito, mais do que a gente já está vivendo. O caos urbano. Aqui mesmo, Santa Catarina, com as enchentes de Itajaí, Blumenau, né, professora? Sim, e Santa Catarina é um péssimo exemplo para o país e para o mundo em termos de saneamento básico. Exato. A nossa cidade também. Então nós temos... tem um termo de ajuste de conduta, não dá tempo, que se criou, já existe na Lei 9.605, que é de crimes ambientais, e que eu fico assim horrorizada, dá 20 anos para alguém, que é um termo, tu sabes, né? Do Ministério Público. Do Ministério Público, tá. Então ele assina um termo de acordo de compromisso, mas eu tenho 20 anos para mudar a minha conduta. É difícil. É complexo. Professora, isso, né? Em razão do nosso tempo, eu agradecemos imensamente a presença da professora Valdésia Pereira, que nos proporcionou uma verdadeira aula de direito ambiental e da preocupação que todos nós devemos ter com esse tema, posto que o reflexo será diretamente sobre nós, né? Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores podemos aprender muito com a senhora. Meu muito obrigado, professora, e volte sempre. Terminamos aqui o programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados às 10 horas e aos domingos às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço, o meu muito obrigado pela sua audiência e até logo.